Saúde da igreja com a graça e com a paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Amém. É muito bom estar aqui outra vez com vocês. Oh, Deus. Glória a Jesus. É muito diferente, mas Deus é bom, né? Amém. Deus é bom o tempo inteiro e Deus não comete erros. Tudo que Deus faz é perfeito, é bom. Mesmo quando a gente não entende, aquilo é bom. A gente pode crer que é bom. Né? Tem um versículo em João 13:7 que diz: aquilo que eu faço agora, tu não sabes, mas saberás depois. Né? É verdade. Então Deus, Ele é tremendo, 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 tremendo. E Aleluia. nós temos experimentado da sua bondade, do seu amor, e queremos compartilhar um pouco com os irmãos nesta manhã. Primeiro quero dar minha gratidão pela participação dessa igreja na obra nossa lá em obra do Senhor, que nós estamos cuidando dela em Teresina, que é a Associação Muito Além de um Câncer, que Vânia começou, abriu a casa e nós acolhemos mulheres que vêm de vários estados do Brasil para fazer tratamento em Teresina. Então elas são acolhidas nesta casa e lá elas recebem tudo o que elas precisam ali em termos de conforto, né? Alimentação, hospedagem e muito amor, muito carinho. E normalmente são conectadas em Deus aquelas que ainda não são. Como a gente sabe, o câncer é uma doença que maltrata muito e a cura é difícil, precisa de milagre. E ali elas chegam, às vezes, assim, quase já no estágio terminal. E quando elas chegam, é como se estivesse na porta errada, na porta do inferno. E nós então dizemos: opa, a porta não é essa aqui. Conectamos elas ao Senhor Jesus Cristo. E quando elas partem com o coração em paz, vão tranquilo, vão para a morada que o Senhor preparou. Vaninha, ela não faleceu de câncer, apesar de estar lutando com metástase há 7 anos, né, lutava. Ela foi, porque chegou o dia, ela sempre dizia: quando eu for para o Senhor, não diga que o câncer me venceu, mas que meus dias foram completados e o Senhor me levou, fui promovida, né? E de fato ela foi promovida, está lá. Os dias foram completados. Ela guardou a carreira, cumpriu a carreira e guardou a fé, combateu o bom combate, né? E quando ela chegava lá na casa, ela sempre dizia para as mulheres, contava a história dela, que ela viveu milagres durante 7 anos. E as mulheres, ela contava uma história de uma mulher como se não fosse ela. E as mulheres diziam: ela deve estar morta, essa está lascada, usava uma palavra assim. E ela disse: não, ela está viva. Aí ela: mas então deve estar muito ruinzinha. Ela disse: você que tem vontade de conhecer ela? Eu tenho. Pois muito prazer, sou eu, essa mulher sou eu, né? E mostrava aquela obra que Jesus tinha feito nela. E distribuía um livro que ela escreveu primeiro, que eu acho que muitos daqui já leram, que é Reagindo Diante de Notícias Ruins. Como que você reage? A maneira como a gente reage na notícia ruim, a gente vai ficar bem ou mal. Se eu reagir mal, eu vou ficar mal. Se eu reagir bem, eu vou contornar aquilo, né? Eu vou superar. E depois ela escreveu um livro que eu acho que vocês não conhecem ainda, que é uma relíquia, né? Pena que eu não pude trazer muito, que minha viagem foi... Está muito difícil de vir para o Brasil agora. A gente tem que vir pelo México, mesmo legal, tem que vir pelo México. Né? Passar a quarentena no México. E graças a Deus a minha filha mudou para lá recentemente e eu pude conhecer a casa dela e ficar 17 dias com ela lá na cidade do México. Tive uma experiência nova lá, um terremoto. Só vi o povo descendo pelas escadas do prédio e eu só tinha que correr atrás também. Né? Um negócio bem diferente. E graças a Deus que o Senhor vai nos dando experiência e vai nos aperfeiçoando e vai nos levando a cada dia a aprender melhor as situações difíceis, né? Então, se eu passar por outro terremoto, eu já sei que eu não posso correr para ir buscar máscara ou sapato. Eu tenho que descer do jeito que tiver, de pijama,
que não dá tempo, não. Eu lá trazia um pouco, ainda bem que o negócio foi leve, não teve problema, né? Mas foi assim. Então, Vânia escreveu esse livro que é 40 cápsulas, né, que curam. São reflexões diárias, são experiências que ela teve com Deus, experimentou e escreveu. Mas eu só trouxe 5 deles, né? Tem pouquinho. Mas depois nós poderemos providenciar mais. Amados, vamos abrir a palavra em João capítulo 15. Nós estamos lá em Teresina, no Piauí, né? Thalita, minha filha do meio, mora lá e assumiu a presidência da associação. João capítulo 15. Verso 4 diz: permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como um ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Mas se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muitos frutos, e assim serão meus discípulos. Como o Pai me amou, assim eu vos amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. Tenho-lhes dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês, e a alegria de vocês seja completa, plena. Aleluia. Amém? A gente passa por luta, por dificuldade, mas permanece alegre, porque a nossa alegria está em Cristo. Ela não depende da circunstância. Eu gosto muito de um texto que Paulo escreveu em Filipenses 4:12, que diz assim: eu sei o que é a escassez, eu já passei por escassez e pela fartura, mas eu aprendi a viver contente, ou seja, em alegria, em prazer, em qualquer situação. Aleluia. Por quê? Porque não depende da situação, da circunstância, mas depende dele, né? Glória a Deus. E então, que esse texto de João 15, ele é tremendo por uma reflexão que pode demorar o dia inteiro seu, você pode ficar o dia inteiro meditando aqui, que vai tirar riquezas. Como Deus, desde o princípio, nos amou de tal maneira que quer a gente colado nele. Ele chega ao ponto de dizer: olha, eu sou a videira e você é um ramo, está emendado, colado, né? Você não pode descolar de mim. Se colar, você morre. Tipo, você corta um galho da árvore, o que acontece? Seca, murcha. Então, sem ele não tem vida. Então, desde o princípio, o prazer de Deus sempre foi ter nós pertinho dele, juntos, na comunhão, na unidade, no amor. E ele lá no Éden, ele quando criou o homem, ele pôs o homem pertinho dele. Todo dia estava ali, né? No final do dia, eles estavam naquela comunhão, naquele prazer. Mas ali começou a guerra espiritual, isso que vai estar sendo estudado aqui na quarta-feira. Ali começou a disputa. E a guerra, ela é comandada da seguinte maneira: quem governa. Os países, todos eles lutam para oposição e governo. A oposição é aquele que luta para ter o governo, e o governo é aquele que luta para permanecer no governo. Está um lutando contra o outro todo o tempo. Então Deus criou o homem para
que pudesse governar, e deu a ele uma ordem: olha, tu vai encher toda a terra, se multiplicar e encher toda a terra. Essa foi logo a ordem lá do princípio. Então, onde Deus é o Senhor, aquele que manda. Amém. E nós, os servos, aqueles que obedecem. Mas ali no Éden, o inimigo foi e já brigou exatamente nesse ponto da guerra. Foi querer governar o homem. Olha, tu não precisa obedecer a ele, não precisa se submeter a ele. Se tu comer dessa árvore, tu não vai morrer. E mostrou que ela é boa para dar o conhecimento. Começou a seduzir a pessoa com coisas que ela desejava. E aí aconteceu a tragédia, né, da queda do homem, onde ele foi expulso do jardim, foi deportado, e Deus, com muita tristeza, teve que fazer isso. Está escrito em Amós 3,3: como poderão andar dois juntos se não houver entre eles acordo? Se Deus está dizendo que é assim, e eu estou dizendo que é assim, que eu estou querendo ir por aqui, eu não vou poder andar com Ele. Eu tenho que estar com Ele governado, com o coração governado, como nós cantamos. O reino de Deus significa o governo de Deus. Hoje fala-se reino, fala-se de governo, aquele que está gerenciando. Só que com a corrupção do homem lá no jardim, né, quando ele foi expulso, a natureza humana foi corrompida e, consequentemente, o coração. É tanto que o profeta Jeremias diz que o coração do homem é enganoso, corrupto. E ele não tem como modificar, ele não tem jeito. E agora? Que faremos nós? O profeta Ezequiel foi usado pelo Senhor para trazer uma esperança para nós. E Ezequiel 36:26 diz assim: olha, eu vou dar a você um novo coração. Eita glória, né? Um novo coração, um novo espírito, um coração de carne, que possa ser maleável, tratável, né? Aquele coração de pedra que foi corrompido no Éden, né? Coração de carne. E aí, esse coração, então, que eu vou dar para vocês, é o lugar onde eu venho habitar. Que isso se cumpriu no Senhor Jesus Cristo, quando Ele veio, né? Ele veio cumprir toda a justiça. Está lá em Mateus capítulo 3, quando Ele foi para batizar diante de João Batista. Aí João Batista disse: mas eu que deveria ser batizado pelo Senhor. E então o Senhor Jesus: não, mas para que se cumpra toda a justiça. E ele então foi às águas, e quando ele saiu das águas, o que aconteceu? Quando a justiça de Deus é cumprida, três coisas acontecem. Primeiro, o céu se abriu. Amém? O céu se abre. Segunda, você vê o Espírito Santo descer. Ele desce, ele vem. E o terceiro é a voz do Pai: este é meu filho amado, em quem eu me comprazo. Então, quando o Senhor Jesus ali cumpriu toda a justiça, Ele abriu a porta para nós. E isso aconteceu lá na cruz, representando quando o véu foi rasgado de cima a baixo, e nós tivemos então o livre acesso à sua presença. Hoje temos livre acesso, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. É uma coisa muito tremenda, é livre acesso à presença de Deus. Mas nem sempre aproveitamos bem isso. Às vezes nós gostamos mais de outra coisa. E voltando ao texto de João 15, ele diz: olha, tu tem que estar ligado comigo, tem que permanecer em mim. Sem eu, você não pode fazer nada. Sem mim, nada podeis fazer. Olha, se tu permaneceres em mim, tu pode pedir o que quiser e vos será dado. Tá, glória. Glória a Jesus. Mas nós aprendemos tanta coisa, às vezes, de disciplinas, doutrinas, princípios, tudo é muito bom. Mas não aprendemos aquilo que é o mais gostoso, que é estar na presença do Senhor. Amém? Voltar à presença do Senhor. Aleluia. Ele que lá em Jeremias 29:11 diz: eu é que sei os caminhos, né, os planos que tenho a vosso respeito, e que são planos bons. Eu é que sei.
Mas com esse coração duro não dá para você chegar. Por isso eu vou te dar um novo coração. Aí quando você tiver nesse novo coração, você vai me buscar com esse novo coração, de todo o coração, e você vai me achar. Aí ele já está no versículo 14 de Jeremias 29, 14, quando ele diz: e eu me deixarei ser achado por vocês, né? E os trarei de volta para o lugar de onde os deportei, de onde os expulsei. Eita glória! De onde que você foi expulso? De onde que nós fomos expulsos? O homem foi expulso do Éden. Então ele vai nos levar de volta para o Éden, ou seja, o lugar da presença de Deus. O Éden é o lugar onde ele está, o lugar da presença, né? Então seremos levados de volta. Amém. Aleluia. Né? Glória a Jesus. De volta. Esse texto, na época que foi escrito de Jeremias, ele foi escrito falando acerca do cativeiro da Babilônia para o povo de Deus na época, que era Israel. Mas hoje o povo de Deus não é somente Israel, mas todos aqueles que estão em Cristo, que são lavados pelo sangue de Jesus. Israel foi deportado naquela época para a Babilônia, mas o único lugar que nós fomos expulsos foi lá do Éden. É verdade. E para lá Deus vai nos levar de volta. Amém. Aleluia. Lugar da comunhão, lugar da intimidade, lugar do prazer. Irmãos, se nós formos fazer aqui um teatrinho, tipo, chamar o pastor Giovanni, mas não precisa vir não, só imagina que está ele, a esposa, a pastora Raquel e os filhos aqui, né? Eles hoje têm uma vida já conquistada, assim, porque ele era sozinho. Tem a esposa, que aqui a Bíblia fala da esposa do homem, a herança, né, vem dos pais, mas a mulher prudente vem do Senhor. Deus é quem dá a esposa, né? Então Deus dá a esposa, depois vem os filhos. E tudo isso você vê que houve uma multiplicação. Por que aconteceu essa multiplicação? Porque ele, o homem que representa Deus, ele fez uma declaração para a pastora Raquel, disse para ela que a amava, né? Que ia prometer um bocado de coisa para ele. Não sei nem se ele já deu tudo, mas ainda está dando, né? Tentando, lutando para dar, né? Fez as promessas para ela e ela ficou encantada com todas aquelas promessas e correspondeu a esse amor. Que amor é esse? Eu quero esse amor. Ela deu a resposta para ele. Deus espera a nossa resposta. O amor dele já foi demonstrado. O que ele precisava fazer, ele já fez. Que resposta eu estou dando para ele? Qual a resposta que eu estou dando ao amor dele? Eu estou tendo prazer com ele? Oh, Deus. E aí eles começaram, tiveram os filhos, né? E com os filhos estão aí todos, né, abençoados, graças a Deus. Mas de repente, quando tem uma família assim que tem mais de um filho, tem uma disputa, às vezes assim, por quem que o papai e a mamãe gostam mais? O papai gosta mais do fulano, o papai e a mamãe gostam mais do outro. E papai e mamãe gostam de todos iguais. Deus gosta de todos nós igualmente. É verdade. Deus gosta daquele pecador, aquele estuprador, do mesmo jeito que ama a mim, ele ama ele. O que faz a diferença? O que faz diferença é a resposta que eu dou para ele, para Deus, e a resposta que aquele ímpio também dá, que não dá. Isso é que faz a diferença. Então a resposta está conosco, está comigo, está com você. Eu vou desfrutar mais de Deus se eu der para ele a resposta que ele precisa. Ele diz: filho meu, dá-me o teu coração. Mateus 6, 21 diz: onde está o teu tesouro, aí está o teu coração, né? Ou onde está o teu coração, aí está o teu tesouro, certo? Então, o que é tesouro? Quando a gente fala em tesouro, tesouro é uma coisa valiosa. Todo mundo quer tesouro. E Deus nos dá muitos tesouros. A família é um tesouro. A fé é um tesouro.
As promessas de Deus são tesouros. A igreja é um tesouro. Tem muitos tesouros. Jó tinha muitos tesouros. Jó era um homem rico, cheio de tesouros. Família grande. Mas o tesouro maior é o Senhor. Aleluia. Amém? Nós não podemos desfrutar só daquilo que Ele nos deu. Nós precisamos aprender a desfrutar dEle. Aleluia. E quando nós aprendemos a desfrutar dEle, é que as coisas de fato vão acontecer. Porque sai aquele peso. Quando eu fui para a igreja, me disseram um monte de coisa difícil. Olha, você vai ter que largar isso, largar aquilo, deixar de fazer isso, um monte de regras. Eu digo, não vai dar para mim. Aquelas coisas me davam prazer. E agora estão dizendo para eu tirar aquilo que me dá prazer em troca de quê? Eu não tinha experimentado. Aí esses dias lá em casa, a Sarinha, minha filha que mora aqui, está com o bebê e dando peito. O neném gosta muito do peito, tem muito prazer no peito. Aí ela, olha, Manuel, você tem que amar mais a Deus do que o peitinho. Eu digo, minha filha, ele não vai compreender isso. Por enquanto ele não vai compreender de jeito nenhum. Porque o peitinho ele está experimentando. E Deus ele vai precisar experimentar. Amém? Verdade. Nós temos que experimentar Deus para gostar de estar com Ele. Às vezes, eu não sei se acontece com vocês, mas comigo durante muito tempo, ler a Bíblia era tão assim, difícil. Era um livro difícil, complicado, não tinha prazer nenhum em ler a palavra. Lia mais por necessidade do que por prazer. Eu tenho que ler, eu tenho que saber alguma coisa. Se eu não ler, eu vou ser castigado, sei lá. Alguma coisa a gente pensa um monte, mas não falta aquele prazer em estar na palavra. E João 1 diz que Jesus é a palavra, né? O logos do grego, é a palavra, o verbo. Então, quando eu estou aqui na meditação, eu estou em Cristo. Eu estou nele, estou na palavra. E eu preciso aprender a gostar disso. E um dia eu fui confrontado, será que você ama a Deus mesmo? Porque tem coisas que você está sempre pronto para fazer. Mas quando chama você para uma reunião da igreja, ou para uma vigília, sei lá, você diz, não, eu estou muito busy, eu estou muito ocupado, eu não posso, eu não vou estar assim. Mas se fosse o convite naquele mesmo horário, para aquela coisa que te dá muito prazer, você larga tudo e vai porque te dá prazer. Imagina um churrasco, que todo brasileiro gosta, né? O pastor Giovanni vai fazer um churrasco, começa meia-noite lá. Mas amanhã de manhã eu estou trabalhando. Eu estou aí, meu irmão. Estou junto. Vou chegar. Mas ele diz, vamos fazer uma oração de meia-noite aqui. Ah, não, amanhã eu vou começar a trabalhar cedo, pastor. Né? Você vê um pequeno exemplo, um pequeno detalhe, como falta aumentar o nosso prazer em Deus. E o segredo de você tomar posse das riquezas do Senhor é aprender a gostar de estar com Ele. Veja que os filhos, quando estão junto com o pai, tão perto, tudo aquilo que o pai tem está disponibilizado para os filhos. Mas de repente um dos filhos viaja, tipo um dos filhos dele vai para a Flórida, ficou longe, está lá. Na hora que precisa de alguma coisa, pai, estou precisando disso aqui, está aqui, meu filho. Mas aquele filho não está desfrutando da presença aqui perto, não tem aquele carinho, não tem um monte de outras coisinhas que os que estão no dia a dia têm junto. Então Deus não ama mais um do que o outro. Ele ama igual. A resposta sou eu que dou. É eu estar perto para poder receber. Por isso que em Salmo 37, verso 4 diz, deleita-te no Senhor. Ou seja, tenha prazer nele. Né? Tem uma palavra, uma tradução que fala agrada-te, que a pessoa pensa que é agradar o Senhor. Eu agradar é uma coisa, e ter prazer, se deleitar é outra, totalmente diferente. Te deleita, né? E o que acontece quando você se deleita nele? Eu estou aqui me deleitando nele, aí ele vem e satisfaz o desejo do meu coração.
Amém. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Ele tem tudo para nós. Está tudo Glória a pronto. Jesus. Eu preciso acessar. E tem uma chave. E essa chave você vai abrir. Está em Cristo. Aleluia. A chave está em Cristo. É nele que todas as promessas são cumpridas. Então, quando ele é o meu tesouro realmente mais valioso, como diz aquela parábola, né, que daquele rico que tinha muitas joias, mas um dia encontrou uma propriedade que tinha um tesouro escondido lá. Ele vendeu tudo que tinha para comprar aquilo. Vale a pena. De repente, precisa largar tudo isso aqui para poder ter esse, eu largo. Porque esse, de fato, é o de maior valor. Gente, não vai ser sacrifício, não. Eu já vi muitas pessoas se converteram que dizem que ser crente é muito difícil. Porque não pode isso, não pode aquilo, ainda está com saudade das coisas lá de fora, né? Não pode aquilo, mas é porque ainda não experimentaram Deus. Por isso que eu convido hoje você, experimente, vá para a presença, porque quando você chega lá na presença dele, você vê que ele é a joia preciosa de maior valor. Você vai testificar disso e você vai ter uma mente aberta, vai abrir os olhos do entendimento, vai receber um espírito de sabedoria para desfrutar e viver todas as riquezas, todos os tesouros, com todos os tesouros que Deus tem para nós. Glória a Jesus. Paulo, quando escreveu aos Romanos, lá no capítulo 16, ele fala: a profundidade da riqueza, da sabedoria, do conhecimento. É tudo aquilo ali, mas parece às vezes tão obscuro para nós. A vida mesmo de servir o Senhor, às vezes fica difícil até vir numa reunião dessa. Porque você está tão cansado da semana inteira que dá uma vontade de ficar descansando em casa, né? Mas eu tenho que ir, porque se eu não for, a pastora Raquel vai me ligar, o pastor Giovanni vai me ligar, vai perguntar o que houve. E eu não posso mentir, eu não posso dizer que não fui porque estava com vontade de ficar em casa. É um confronto assim com a gente, mas que quando você mergulha nele assim para passar além do véu, chegar mais perto, né? Experimentar aquele gozo da intimidade, da comunhão, aí você fica desejoso que chegue o dia para você estar lá junto. Eu preciso estar lá hoje. Eu não sei o que Deus vai fazer. Eu tenho sempre aquela expectativa, o que Ele vai fazer hoje. Não vai ser nada monótono, Deus vai ter coisas novas todos os dias. Eu não posso pensar que Ele vai ser aquela mesma coisa, vai ser diferente. Por quê? Porque Ele está em mim, Ele está lá no pastor, está no irmão, está em todos nós. E quando nós juntamos todos como igreja, um profetiza, outro entoa um salmo, um outro traz uma exaltação, e a igreja vai desenvolvendo e crescendo. Aleluia. Glória a Jesus. Então o Senhor disse: olha, fica ligado comigo. O meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muitos frutos. Nós não vamos dar frutos se não tivermos ligado nele. E quando damos frutos, estando ligado nele, então o Pai é glorificado. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Irmãos, Glória a Jesus. Aleluia. a gratidão é algo muito bom, tá? Gratidão é fantástico. A gente agradecer a Deus pela obra da cruz, por tudo aquilo que Ele fez por nós, é tremendo. Mas quando você entende que é sacrifício de gratidão, Salmo 50:14 fala sobre isso. Aí eu fiquei: o que é sacrifício de gratidão? Gratidão eu sei, mas quando emenda a palavra sacrifício de gratidão, olha, sacrifício é alguma coisa que te custa, né? Algo que te custa. Sacrificar custa. E então o que eu vou oferecer uma gratidão a Ele que me custe. Eu vou sair do meu conforto aqui, vou até aquele lugar para lá cultuar. Eu vou até aquele lugar para lá juntar com outros irmãos. Eu vou deixar coisas, eu vou sacrificar para estar junto
com Ele, né? Porque eu tenho gratidão, porque sem Ele eu estaria morto em meus delitos e pecados. Mas Ele, sendo rico em misericórdia, está lá em Efésios capítulo 2, por causa do grande amor com que nos amou, nos levou a nos assentar nas regiões celestiais com Cristo. Aleluia. Né? Glória a Deus. Então, amados, tem coisa que a gente não entende, mas confie nele de todo o coração. Aleluia. Não queira entender tudo. Tem coisa que a gente só vai entender bem depois. Mas confia. E saiba que tudo é bom. Tudo que acontece com a gente é bom. Mesmo que não preste naquele momento. Mas coopera para o bem. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, se eu de fato estou já conseguindo amá-lo, aquilo que aconteceu comigo, mesmo sendo ruim, fui demitido do emprego, é porque Deus tem o melhor para mim. Vai cooperar para o bem. Fui demitido do emprego, Deus tem um propósito nisso. Aconteceu isso assim, Deus tem um propósito, Ele quer ensinar alguma coisa. Eu estou num deserto. Deserto é lugar de aprendizagem, é um lugar bom. Nós temos que abrir os olhos e reagir bem. O que Ele quer me ensinar aqui? Deserto é lugar de aprender a ser dependente de Deus. Que ou você depende dele, ou morre, porque não tem água, não tem comida. Mas se depender, Ele manda a água e manda para o alimento lá no deserto. Amém? Então vamos se aproximar dele, vamos estar juntos. João 17, 21, ele diz: Pai, que eu seja um, e que tu, né? Assim como eu sou um contigo, que eles sejam um comigo. Ele quer estar junto. Deus tem prazer em estar com a gente. Por isso que a palavra diz que Ele tem prazer em exercer misericórdia por nós. Glória a Deus. Tem prazer em perdoar os nossos pecados. Porque se não perdoar, a gente não chega lá perto. Pecado não entra. Mas pecado é para ser confessado e deixado, né? Para que entre. Às vezes, dia da ceia da igreja, irmão, eu não vou porque eu estou em pecado. Ó, se você quiser permanecer no pecado, você não vai. Mas se quiser receber a graça dele, o perdão, vá. Hoje é o dia apropriado, né? Para receber perdão, para reconciliação, para renovação de aliança. Então Deus é bom o tempo inteiro. Aleluia. O tempo inteiro Deus é bom. Glória a Deus. Eu quando perdi minha esposa, perdi não, quando ela foi, o Senhor levou, não era minha. Eu até falei no funeral, a gente copia muitas coisas e faz, e vai repassando, e aquilo às vezes não é verdadeiro, que nem uma mensagem que você recebe do WhatsApp e é fake, e você vai passando sem saber e termina levando para muita gente, né? Eu quando ia receber os exames, que ela fazia muitos exames no laboratório, as pessoas perguntavam: o que o senhor é para ela? Eu dizia: o dono. A pessoa olhava assim: sério, está passado no cartório. Né? Sou o dono. Aí elas riam e me davam o documento, me davam o exame. Mas depois eu vi que nós não somos dono de nada. Deus me deu por um tempo. Amém. Mas Deus levou. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Deus deu, Deus levou. Amém. Né? É dele. Nós somos todo dele, porque tudo, lá está em João 11, Romanos 11, 36, tudo é por meio dele, para ele e por ele. São todas as coisas. Então tudo é dele. Eu vi o iPad, que ela gostava tanto, preparava as mensagens, o iPhone, que ela estava assim, às vezes ia deitar e lá no iPhone respondendo um monte de gente que ficava pedindo conselhos. E eram 2 equipamentos que ela era grudada com eles. Que ela ficava mais, sem poder fazer muitas coisas, atividades, mas estava ali trabalhando neles. E não pôde levar nada. Não leva nada. Só leva aquilo que... os tesouros que estavam no coração. Amém? Desse mundo não levamos nada. Mas, tendo Ele, estando em Cristo,
nós temos tudo. Nós não morremos, não morreremos, mas passaremos da morte para a vida. Glória a Deus. Né? Somos promovidos a uma nova etapa onde não há mais dor. A causa morte de Vânia foi uma insuficiência pulmonar. Não foi câncer. Né? Tudo que ela queria que não fosse, realmente não foi. E para casa mesmo lá foi muito bom isso, porque se isso aqui foi de câncer, já as novas hóspedes já ficam, não tem jeito para ninguém, né? Não tem mais aquela esperança que sempre é bom a gente nutrir. Mas ela foi por causa de uma trombose que teve há um tempo atrás. Ela andou aqui depois dessa trombose, 5 anos, eu tomava anticoagulante direto. E depois que teve Covid, o pulmão também, esses trombos foram fortalecidos lá, né? E aí, há mais de 4 meses depois, teve Covid em janeiro, e foi em maio que ela foi internada. Então, quando descobriram que era a falta de ar, todo tempo aumentando a falta de ar, aumentando a falta de ar, ela tem alguma coisa errada nisso. Consultamos todos os pneumologistas mais famosos e ninguém descobria nada, não tinha nada no pulmão. Só na semana que faleceu que foi descoberto que os trombos estavam lá. Aí dá anticoagulante mais forte, aí as plaquetas foram lá para baixo. Aí não podia mais dar anticoagulante por causa das plaquetas estavam baixas. Aí ficou, e foi então a causa, o nome é TEP, tromboembolismo pulmonar, a causa do falecimento, né? Mas eu achei assim tremendo como que Deus agiu para que ela não sofresse. Ela viveu os últimos anos, os últimos 6 anos e meio, lutando contra uma doença terminal sem passar por sequelas, sem ter dores. Que nós hospedamos pessoas na casa que gritam de dor mesmo tomando morfina. E ela nunca sentia dor, viajava, veio para cá, andava para vários lugares, tinha uma vida como curada. Deus deu uma palavra para ela no início, logo que ela recebeu o diagnóstico, e disse: ande como curada. E ela tomou posse daquela palavra e andava como curada. E foi então no dia que Deus realmente tinha determinado, né? Não foi porque a doença levou, mas porque Deus tinha determinado. Foi sem dor, sem sofrimento, né? Deus evitou que ela passasse por todas as coisas que poderiam vir no futuro se ela permanecesse e não fosse curada. As pessoas perguntavam: mas se Deus não te curar? Ela disse: eu morro crendo. Então ela acreditava na cura até o fim. 2 dias antes de falecer, a médica veio e disse para mim: olha, não temos mais o que fazer. Eu subi e vi, eu tenho que ir para um lugar para chorar bastante, né? Para ela não ver. Aí eu pensei em dizer para ela isso, eu digo: não adianta eu dizer. Ela vai dizer: a última palavra é de Deus. Ela não aceitava que não fosse curada, né? Assim, não tinha. Deus pode me curar em qualquer momento, Deus pode mandar a história, tanto que eu acreditei também assim. Digo: Deus pode fazer. E depois que ela fechou os olhos mesmo, que partiu, que a funerária veio levar o corpo, né, tirar do quarto e levar, eu fui acompanhando, e quando eles tiraram da maca que colocaram no chão, eu vi um barulhinho como se fosse a voz dela. Eu digo: ela falou, abre aí. Eu digo: agora vem sem câncer e vem sem nada, vem bom. E eles abriram, porque estava tudo enrolado com pano, né? Eles abriram, mas ela dormia profundamente, estava descansando, né? Chegou o dia mesmo e foi, para a glória de Deus. Então eu digo: Deus me deu, Deus levou, bendito seja o nome do Senhor. E é importante estarmos nele e cumprir o nosso propósito, assim como ela cumpriu o dela e foi, que a gente possa também cumprir o nosso e ir para aquilo que Deus preparou para nós. Jesus disse: na casa de meu pai tem muitas moradas, eu vou preparar-vos lugar para que onde eu esteja, você esteja também, porque Ele quer estar junto. Mas você pode desfrutar de estar junto com Ele já aqui. Amém?
agora, ter o prazer nele, desfrutar dele. Eu não sei quanto tempo, mas só mais 5 minutinhos, pastor, só para contar aqui do Jó, né? Eu falei agora de Jó, que é um homem íntegro, e ele tinha muitas posses, muitos bens, mas Deus permitiu que ele passasse por aquela prova. Você acha que Deus vai deixar Satanás, vai dar ordem para Satanás maltratar a gente se ele não tiver propósito? Não vai. Deus só se ele tem um propósito. Então Vânia, por exemplo, passou por essa experiência, mas Deus tinha um propósito. Nesse período da enfermidade, ela alcançou várias nações no mundo. Eu diria assim, eu tenho medo de exagerar, mas assim, umas 30, 50 nações foram alcançadas com palavras, com áudio, pessoas que vinham. Eu recebi WhatsApp, e-mails de vários locais depois. Então foi assim uma coisa que ela nos anos inteiros nunca conseguiu, e conseguiu nesse tempo, porque Deus tinha um propósito, tá? Ela dizia, se precisasse, se eu tivesse boazinha hoje, e eu sabendo já do que eu ia passar, porque quando começa ninguém sabe o que vai passar. Se souber, você pede a morte logo, né? Deus não fala tudo. E ela, se perguntasse o que eu queria passar por essa situação para experimentar o que eu experimentei, ou ficar com a vida que eu tinha antes? Eu responderia que quero passar por essa situação para experimentar o que eu experimentei. Amém. Porque ela experimentou muito de Deus. Glória a Deus. Foi muito. Tá? E Jó experimentou também. Deus tinha um propósito com Jó. Por quê? Porque quando Deus nos abençoa muito, nos dá muitas coisas, tem uma tendência natural nossa de desfrutar dessas coisas, e isso é muito bom. Todo mundo gosta de desfrutar da sua família, dos bens que Deus deu. É bom demais. Mas Deus sente saudade de nós quando a gente desfruta só das coisas que Ele nos dá e não desfruta dele, não está com Ele. Então Deus tinha um propósito com Jó de trazer ele para uma intimidade. Apesar de Jó ser um homem justo, um homem de oração, ele precisava chegar mais perto. E quando chega no capítulo 42, verso 5 de Jó, ele confessa lá que alcançou. Eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Aleluia. Por isso eu me arrependo. Quando nós vemos a Deus, de fato, a gente consegue entrar na presença, no Santo dos Santos. Há um arrependimento sincero, principalmente por não ter descoberto isso antes, não ter ido antes para desfrutar de tanta maravilha, de tanta beleza, de tanta riqueza, de contemplar o Senhor, de estar ali. E isso Ele quer para cada um de nós. Ele quer para mim, quer para você. Vá. Que não precise ninguém passar por dificuldade para ir, que vá espontaneamente. Experimente, você vai gostar, e quando gostar, você vai ver muita coisa se cumprir na sua vida de uma forma tremenda e rápida, ligeiro. Amém? Guarde isso no seu coração, experimente o Senhor, dê a Ele a resposta que Ele está esperando. Ele já fez a parte que Ele tinha que fazer, agora dê a resposta. Senhor, eu quero me sujeitar, eu quero experimentar mais de Ti. E Ele vai promover isso na sua vida. Amém? Amém. Deus te abençoe muito. Pastor Giovanni. Vamos orar. Vamos ficar de pé e vamos orar. Às vezes a gente fica na dúvida, será que eu já tenho esse novo coração mesmo? Ou meu coração continua aquele coração duro, que não se sensibiliza com as coisas do Senhor, né? Eu estou muito ligado nas coisas daqui da terra, mas nas coisas de Deus eu fico assim. Às vezes eu vejo uma pessoa pregando, eu fico assim, será que essa pessoa está falando de fato coisa de Deus, ou se é coisa dele mesmo, ou será que quer se aproveitar de alguma coisa? A gente pensa tanta coisa, sabe? E eu queria te convidar para a gente orar hoje. Senhor, eu quero esse novo coração, né? Vamos orar. Eu quero este novo coração.
né? Toma esse novo coração e governa nele. Reina na minha vida, Senhor. Não deixe que eu me desvie nem para a direita nem para a esquerda. Se eu for para algum lado que não é o propósito do Senhor, Pai, como está no Salmo 32, verso 9, assim como o Senhor puxa o cavalo pelas rédeas, porque ele não tem entendimento, se eu não tiver entendimento, me puxa assim pelas rédeas, mas me leva para o lugar do teu propósito, me leva para cumprir aquilo que tu tens na minha vida, me leva para o centro da tua vontade, porque eu sei que é melhor do que tudo, porque tu me amas, e como tu me amas, tu já preparou o melhor para mim. Tua palavra diz no Salmo 81, se meu povo me escutasse, se meu povo me ouvisse, eu de pronto abateria os seus inimigos e lhe daria do melhor da terra. Senhor, que os nossos inimigos sejam abatidos, esses demônios, esses principados, potestades que lutam contra nós, sejam presos pelo teu poder e possamos andar em vitória, seguindo as pegadas de Cristo cada dia, para o louvor e para a glória do teu nome. Governa sobre nós, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. João 10:10 diz: eu vim para que tenha vida e vida em abundância. Esse texto que a gente leu no capítulo 15 também fala dessa vida abundante, a vida completa. O Senhor quer isso para nós, amém? Mas como é que eu vou viver essa vida abundante? Todo mundo fica buscando essa vida. Vida abundante é vida de felicidade, vida de prazer. Deus nos fez desde o princípio para ter prazer, mas esse prazer é nele. Ele é a fonte de prazer. E aí, como o inimigo descobriu que a gente não se apropriou de se deleitar nele, de ter prazer nele, ele nos oferece os prazeres deste mundo. Aí, porque tem os prazeres do mundo, às vezes nós nem falamos de prazer, porque é como se prazer fosse uma coisa que crente não pode ter. Mas muito pelo contrário, nós que cremos é para ter uma vida muito prazerosa, uma vida abundante que ele preparou para nós, certo? Uma vida cheia. Mas como é que eu vou ter? Lá em Mateus 16 tem um versículo que diz assim: olha, aquele que quiser ganhar a vida vai perder, mas aquele que perder vai ganhar. Então, se eu perco a minha vida, eu ganho a vida dele. Se eu entrego a minha vida para ele, eu ganho a dele. A vida abundante, a vida plena está nele. Na minha vida mesmo, eu nunca vou conseguir ter vida plena. Eu tenho momentos muito bons, mas eu só vivo plenamente se eu viver nele, porque ele é que é a vida abundante. É Jesus Cristo, o Senhor, sabe? Então ele diz assim: me dá a tua vida, que é desse tamanhozinho, e eu te dou a minha, que enche toda a terra. É a aliança do Senhor, né? É o gozo do Senhor para conosco. Eu te dou a minha, você só me dá a sua, que eu te dou a minha, você vai ter muito mais. É uma coisa de pai para filho, uma troca muito boa, né? Então vale a pena a gente não armazenar nada que não deveria ser armazenado, mas entregar tudo para ele e nele desfrutar de tudo que ele tem para nós. Amém?